Muito bom dia, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com você, tua vida, tua casa, meu irmão, minha irmã, que está participando dessa aula da classe de adultos. A nossa lição hoje é a lição de número 8, que é a carta à igreja de Laodiceia. O que vem a ser essa carta? Antes de mais nada, nós precisamos entender que Laodiceia foi um local histórico, realmente. As 7 igrejas que estão na Ásia, elas ficam na região onde hoje seria a Turquia. Laodiceia, hoje você encontra ela na Turquia. E eu falo a título de introdução porque as igrejas da Ásia, essas cidades, essas igrejas, elas podem ser entendidas de 3 formas. Sempre que você for estudar as igrejas da Ásia, procure lembrar-se disso. Primeiro, elas são ou foram igrejas geográficas. Elas existiram realmente nessa região que hoje nós chamamos de Turquia e que naquela época era conhecida como Ásia Menor. Uma parte do Império Romano, ali próximo da Grécia, igrejas geográficas mesmo. Também, as igrejas da Ásia, elas significam situações que coexistem nas igrejas locais. Todas as igrejas locais têm um pouco das características dessas igrejas da Ásia. As igrejas locais têm um pouco de Éfeso, um pouco de Esmirna, um pouco de Filadélfia. Tem as pessoas fiéis, tem as pessoas que estão espiando, tem pessoas que são induzidas ao erro, a pessoas soberbas, enfim, as igrejas locais também têm parte dessas igrejas da Ásia. E também essas igrejas da Ásia, elas significam estados gerais ou períodos históricos, como você pode ver aqui, em que a situação mundial da igreja ela se assemelhou com algumas dessas igrejas. Então, a grosso modo, houve um período da história que a igreja do mundo inteiro ficou muito parecida com a igreja de Éfeso, depois muito parecida com a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e também com Laodiceia não é diferente. Laodiceia, você vai perceber na leitura de Apocalipse que ela é a última igreja a ser citada. Então, o que se entende é que Laodiceia é a igreja que surgiu mais ou menos ali no começo do século XX, de 1900 mais ou menos, até o arrebatamento. É a última igreja a existir na Terra. Aliás, Laodiceia é a igreja que vai vivenciar o arrebatamento. Então isso é algo para se pensar. A igreja mais fria e a igreja menos espiritual de todas é a igreja que vai estar na Terra por ocasião da volta de Jesus. Laodiceia é uma igreja que ela não tem elogios. Jesus, ele não elogia Laodiceia, há apenas repreensões. E quando você lê essa carta endereçada ao anjo da igreja de Laodiceia, a repreensão ela é muito sutil. Ela parte já do modo como Jesus se apresenta. Você já deve ter percebido que Jesus ele se apresenta de modo diferente para as igrejas. Para umas ele fala que ele é a testemunha, para outros ele fala que ele é o princípio, para outros ele fala que ele é aquele que tem olhos de fogo, enfim. E quando Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia, ele fala assim: isso quem está dizendo é o Amém. Eu sou o Amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso é muito interessante. Imagine Jesus chegando para uma igreja e falando assim: eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou o princípio da criação de Deus. Há um porquê sobre isso. Quando Jesus fala eu sou o Amém, além de tipificar assim seja, é o final de uma oração.
Então Jesus está mostrando aqui que Ele é a causa de tudo, Ele é a origem de tudo, Ele é o dono de tudo, e Ele também é aquele para quem tudo se destina. Jesus está dizendo para a igreja assim: tudo que existe, existe para mim. Interessante ele falar isso para uma igreja que era muito rica. E falar também: eu sou testemunha fiel e verdadeira. Um testemunho que não pode ser desacreditado. Aquilo que eu falo é verdade. Principalmente aquilo que eu falo para você. E o propósito dessa apresentação é mostrar que o testemunho de Jesus é verídico, que Jesus é a origem de tudo, então tudo que a igreja tem parte dele, e tudo que existe tem ele como destino. E nessa repreensão ele apresenta para a igreja um estado que nem ela sabia que ela tinha. Falando: você nem é fria e nem é quente. Pode ser uma perda, né? Sabe como alguma coisa é morna? É porque ela perdeu o calor. Então essa igreja pode ter sido uma igreja boa durante um tempo. Você sabe que historicamente a igreja antes de Laodiceia, a igreja de antes de 1900, foi uma igreja muito fervorosa, mas esse fervor foi perdido. Ela foi esfriando e até ficando morna, ou uma mistura. Interessante que Laodiceia ela fica no encontro entre duas cidades, entre Hierápolis, né? Uma cidade muito próxima de Hierápolis, e tem uma outra cidade também. E em uma tem águas quentes, na outra tem águas frias, e as duas águas são boas. E Laodiceia, no meio das duas, parece que é morna, né? Uma igreja como águas mornas. E Jesus acha isso insuportável, a ponto de dizer: eu estou ao ponto de te vomitar da minha boca. Uma igreja que dizia que era rica e não precisava de coisa alguma. E claro que historicamente nós estamos vivendo na era mais rica da igreja. A igreja hoje ela tem templos suntuosos, tem catedrais, verdadeiras catedrais, tem mídia, tem canais de TV, tem aviões, enfim, tem uma riqueza muito grande. A igreja mais rica da história é a igreja essa igreja contemporânea. A nossa igreja, no geral, é uma igreja muito rica a nível financeiro. Mas Jesus fala que ela era desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Que repreensão para a igreja mais rica de todos os tempos, né? Ele dá também uma exortação ou um aconselhamento, um incentivo para a igreja de Laodiceia, um conselho, que é uma ironia. Jesus está sendo irônico. Por quê? Lá em Laodiceia, a Laodiceia era famosa por algumas coisas, mas três eram as principais. Primeiro, Laodiceia era conhecida por ter os maiores bancos da Ásia Menor e por ter as maiores reservas de ouro da Ásia Menor. Laodiceia era tão rica que ela recusou a ajuda de Roma para, quando foi necessário reconstruir a cidade, eles mesmos bancaram a reconstrução da cidade de Laodiceia e das cidades vizinhas. Era uma cidade riquíssima, uma cidade que ouro não era o problema. Jesus chega para essa igreja e fala assim: eu te aconselho que você compre de mim ouro provado no fogo. É como se ele dissesse: vocês têm riquezas, mas não riquezas minhas. A igreja atual tem riquezas? Tem. No geral, eu falei no geral, há igrejas muito pobres. Mas no geral é uma igreja rica, mas muito pobre das coisas de Deus. Uma igreja que quase não presencia mais grandes experiências com Deus. Não tem grandes testemunhos de poder de Deus, de ação e santificação de Deus. Uma igreja que falta ouro. E ele também aconselha para a igreja de Laodiceia, fala assim: eu te aconselho que você compre de mim vestidos brancos. É outra ironia, porque Laodiceia foi um grande centro manufatureiro, um grande centro de têxtil. Os tecidos lá eram muito famosos. A lã de Laodiceia era considerada a melhor do mundo.
E Jesus fala: mas eu te aconselho que você compre de mim vestidos brancos para que você se vista. Você lembra que Jesus se apresenta como alguém que dá um testemunho fiel. Seria muito estranho, essa igreja não percebia isso, que era uma igreja que estava completamente nua diante de Deus. Uma igreja que perdeu as vestimentas de santidade. E ele fala: eu te aconselho que você compre de mim vestidos brancos, para que você vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Como será que Deus está nos vendo? Vestidos ou nus? Será que nós estamos achando que estamos tão cobertos diante de Deus como estamos dos homens? É uma coisa para se pensar. E também, Laodiceia era principalmente um grande centro oftalmológico. Ali havia os melhores médicos do mundo para tratar de problemas de visões. Algumas escavações arqueológicas mostram que eles eram muito avançados, tanto na questão de equipamentos, claro que nos padrões da época, de cuidar de doenças dos olhos, especialistas, né, muitos médicos relacionados à visão, e também eles tinham um unguento feito de uma resina, uma lama, que era muito propícia para curar alguns problemas de visão. Era um colírio, né? E Jesus falou assim: eu te aconselho que você também compre de mim colírio para que você veja. Então, uma igreja que achava que era rica, uma igreja que achava que estava vestida, uma igreja que achava que tinha uma grande visão. Já reparou que a igreja atual é a igreja das grandes visões? Todo mundo parece que tem uma grande visão, uma grande estratégia, um grande método. E Jesus fala para a igreja: você não está enxergando nada. É trágico isso, né? É trágico, mas ele aconselha que essa igreja compre esse colírio. Há um estímulo, essa carta, apesar dela ser citada quase sempre negativamente, eu vejo uma coisa muito boa. Há um grande estímulo para a mudança, porque Jesus, na verdade, ele dá dois grandes motivos para a mudança, e eu acho isso importante porque nós temos a tendência de achar que Deus não dá chances de mudança para algumas pessoas, mas aqui mostra-se que para a pior igreja há uma chance de mudança. Primeiro, ele toma como base e estímulo para a mudança o amor. Ele fala assim: eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. É como se ele dissesse: eu estou te repreendendo, eu estou te chocando com essas verdades, eu não estou falando isso para te ferir. Estou falando porque eu repreendo e castigo a todos que eu amo. Se eu estou te repreendendo, se eu estou te castigando, é porque eu te amo. Então, seja zeloso e arrependa-se, volte atrás dessa mornidão. E o propósito de falar isso é mostrar que o arrependimento é possível até a pior igreja da história. Não preciso nem falar que a nossa confissão de fé entende que algumas pessoas irão subir no arrebatamento. E você sabe que Laodiceia é a igreja que historicamente vai viver o arrebatamento. Então, dentro dessa igreja, muitos, infelizmente, irão ficar, muitos não irão mudar, mas muitos também irão participar do arrebatamento. Por quê? Porque vão se arrepender, vão voltar a terceiro, vão deixar de ser mornos, né? E também, um grande estímulo é a volta à comunhão. Eu acredito que tenha sido muito chocante quando Jesus falou para essa igreja: olha, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, conhecerei ele comigo. Foi um choque mesmo, Jesus falar para uma igreja: eu não estou dentro, eu estou fora da igreja. E eu acredito que a igreja contemporânea é uma igreja onde Jesus está fora, assim, próximo, mas é uma igreja que fez o possível para que Cristo não se sinta bem dentro dela, que Cristo não se sente bem num lugar morno, né? Você vê que Jesus, quando ele andou na terra, ele andou muito com pessoas que eram consideradas pecadores,
rejeitados, podemos dizer que eles eram os frios, e também andavam com os discípulos, já convertidos, cheios de fervor, desejo por Deus, os quentes, né? Mas os fariseus ali no meio, aqueles mornos, né? Nem tão pecadores, nem tão santos, com esses aí foi impossível ter comunhão. Deus nos guarde de sermos uma igreja onde Cristo tem que ficar batendo fora na porta, né? Mas essa insistência para voltar a ter comunhão. Isso é maravilhoso. E tem uma promessa interessante, que a pior igreja recebe a maior promessa. Jesus fala assim: ao que vencer, eu vou conceder que ele se assente no meu trono. Aí eu quero falar um pouquinho sobre o que é esse vencer. Qual era a grande luta de Laodiceia? A grande luta de Laodiceia era ser tão fervorosa quanto Filadélfia e vencer essa mornidão. Irmãos, não é fácil vencer a mornidão desse tempo. Por que não é fácil? Você sabe que se você colocar um sapo dentro de uma panela de água fria, aliás, de uma panela de água quente, ele vai saltar imediatamente, ele vai tentar fugir dali. Mas se você colocar ele numa água fria, colocar ele no fogo baixo, aquela água for amornando, você consegue cozinhar aquele sapo, ele morre ali dentro e não sai, porque ele vai adaptando-se à temperatura. O que eu percebo na igreja contemporânea é que, principalmente essa geração, eles não conseguem ter um comparativo. Então, tudo hoje é muito normal. O pecado é normal. Você percebe hoje, por exemplo, que a igreja de hoje tem casos de homossexualismo. Por quê? E antes era uma coisa aberrante. Hoje as pessoas não acham problema tomar bebida alcoólica. Parece que nada tem problema, porque não tem comparativo. Isso é uma igreja que está sendo cozida lentamente por Satanás, a ponto de o pecado não parecer tão pecado, a consagração parece que não há necessidade. Perceba-se que é uma igreja que há pouquíssimas manifestações de Deus, há pouquíssimo batismo com o Espírito Santo, há pouquíssimo avivamento. Por quê? Porque as pessoas começam a comparar: não estou tão mal quanto o assassino, não estou tão mal quanto o feiticeiro. É uma igreja que ela está amornando, e quem quiser vencer isso precisa esforçar-se muito na presença de Deus. Então ele fala: eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus está falando: ó, Senhor, o que você precisa vencer, eu já venci. A mornidão do amor, eu venci. Eu não deixei a minha obediência a Deus ser substituída pela tentação da riqueza. Lembra que Satanás ofereceu para Jesus: olha, tudo isso eu te darei, os reinos do mundo, a glória do mundo, todas essas riquezas, se você me adorar. Bem entendido, riquezas não são problema para quem sabe administrar, mas se elas se tornam um obstáculo na minha devoção, na minha adoração, na minha fé, na minha dependência de Deus, então eu preciso fazer uma escolha, sim. Uma escolha. Sentar-se no trono é isso. Jesus venceu essa mornidão e essa prova de amor deu a ele o direito, a glória, o direito de assentar-se com o seu Pai no trono. E a igreja que vencer a mornidão desse tempo presente, esse esfriamento do amor também, essa mistura com o mundo, com esse sincretismo religioso, também vai se assentar no trono. Talvez não seja literal, não vai ter toda a igreja sentada num trono, mas assentar-se no trono é uma expressão. Você está sentado comigo. Essa expressão foi usada, por exemplo, por Faraó, quando estabeleceu José como regente. Falou: José, apenas no trono eu serei maior que você. Colocou José no trono, não literal, ali sentado com eles dois no mesmo trono, mas com o direito de governar.
E é maravilhoso que Deus faça uma promessa como essa para uma igreja como Laodiceia. Então, que Deus abençoe. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Tivemos que resumir, bastante, mas eu creio que foi bênção para todos nós. E nós vamos abrir um canal de comunicação, de debate sobre essa aula, e você pode apresentar sugestões, fazer perguntas e acrescentar como você sempre faz como aluno. Que Deus abençoe o teu dia e não sejamos como Laodiceia, nem frios, não sejamos mornos como Laodiceia. Jesus falou, ou seja frio ou quente, Tomara, Jesus falou assim, quem dera você fosse frio, ou quem dera você fosse quente. As duas situações podem ser trabalhadas por Deus. Então vamos pedir para Deus para aquecer novamente o nosso coração, a nossa vida espiritual. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã.